Em 2012, um homem foi encontrado pela polícia nas ruas de Munique, na Alemanha, exausto e chorando, contando que foi mantido em cárcere privado por uma mulher e obrigado a ter relações sexuais com ela várias vezes por 36 horas. Uma vendedora de sex shop de 24 anos chegou a ter relações sexuais com 6 caras em um único dia. Essas são as chamadas ninfomaníacas. O nome faz alusão às ninfos que não conseguiam conectar sexo e amor de maneira equilibrada. No medieval, foi chamado de furor uterino e nos meados do século XIX, histeria. Como a ninfomania é um desejo sexual quase ilimitado e que a natureza do homem não é capaz de corresponder, ela é entendida como distúrbio desde o passado. Então, era estranho e ainda é que seja da natureza da mulher ter desejos sexuais mais intensos do que um homem possa alcançar. Mas isso não deveria ser nenhuma surpresa, porque o biológico do homem é limitado, o da mulher não. Atualmente, há uma discussão se a ninfomania não é apenas a sexualidade feminina na sua forma mais pura. A filósofa Camille Paglia diz que a sexualidade feminina exibicionista atual é apenas mais uma moral, só que criativa e artística do inconsciente, que serve para transformar essa sexualidade selvagem em uma mais fraca e romântica, que consegue interagir de igual à limitada natureza sexual dos homens. O que difere a ninfomania das patologias sexuais masculinas é que no homem, alta sexualidade é comum vir acompanhado de sentimentos de angústia e fases de depressão, sem ali uma causa clara. Na ninfomania, há somente prazer. O problema da angústia se dá pela impossibilidade de sustentar relacionamentos, porque é comum que o parceiro tenha sentimentos de inferioridade. A cantora Madonna, em uma entrevista, ela relatou uma vez que estava aprendendo a conviver com a solidão, porque os homens não sabiam lidar com a sua hipersexualidade. Essas mulheres têm 2 caminhos, ou aprendem a dominar suas vontades ou se jogam para vivê-las. E essa última escolha significa ter um comportamento de risco. Para você ter uma ideia, há relatos de mulheres que em uma semana tiveram 14 parceiros. O mês mais tranquilo fechou com 100. E não estamos falando de sexo padrão, que varia de 5 a 15 minutos, mas sim de, no mínimo, 2 horas direto. Um outro fato foi uma mulher que morreu de ataque cardíaco por fazer 5 horas de sexo sem parar. Pois é, acredita-se que elas tenham capacidade para ficar o dia inteiro em atividade sexual. O outro problema é que não atender sexualmente sua vontade pode deixá-las furiosas. A maioria das ninfomaníacas acabam aprendendo do quanto a sexualidade é perigosa e a importância de dominar suas vontades. Mas não por questões morais, e sim pelos riscos de contaminação por DSTs e outras situações que podem ocorrer se elas simplesmente se jogarem para viver isso tudo. É essa natureza que poucas mulheres conseguiram e conseguem viver, superando essas construções sexuais, trouxeram e trazem à tona o lado sombrio que possa ser a verdadeira sexualidade da mulher. Considerando a observação da filósofa Camille Paglia e o que já desperta tensão entre o meio da psicologia e psiquiatria é que essas performances sexuais femininas que ganham espaço servem somente para atender uma necessidade de questão de autoestima, e especialmente evocando olhares masculinos. O ato sexual entra apenas com uma validação máxima dessa sexualidade. Ou seja, todos esses sentimentos ligados à autoestima estão sendo interpretados como se fosse o próprio desejo do ato sexual. Baseando-se na sexualidade como é nas ninfomaníacas, o desejo sexual não precisa de artimanha alguma, apenas a vontade do corpo. Essa alta sexualidade que temos visto é mais ligada a uma performance fetichista, onde elementos rituais e cenários são usados para fazer a prática sexual ser desejável e prazerosa. Então, podemos dizer que essa tal liberdade sexual feminina, como tem se apresentado, é só uma ressignificação da antiga e patriarcal submissão, que recebeu o formato voluntário de fazer e ser o que os homens já queriam e já gostavam. Uma inversão de tudo que as mulheres repudiavam para algo desejável e útil a elas e não mais somente a eles. Por fim, o que as ninfomaníacas trazem é uma sexualidade feminina nada boazinha, nada sensual e muito menos romântica.